prazer estar com você novamente para apresentar o programa Nosso Centro. Programa que é uma realização da USE Distrital Tucuruvi. E hoje o tema vai encantar você, te trazer muito conhecimento com o que saiu na Revista Espírita de muito tempo atrás, falando a respeito de banquetes magnéticos. Você já ouviu falar nisso? Nós temos os nossos 3 estudiosos, pessoas que conhecem muito bem essa doutrina e que se dispõem a transmitir esse conhecimento. Então a gente tem aprendido muito, fala a verdade, com o presidente da USE Distrital Tucuruvi, que é o Carlos Brito. Oi, Carlos, tudo bem? Olá, Dione, tudo bem? Quero cumprimentar os nossos queridos internautas e os nossos queridos telespectadores desse mundão afora. Aí, oi, Sandra Calado. Tudo bem, Johnny? Tudo bem, meus queridos? E Edmar Galves, que vai falar sobre o tema de hoje, né? Isso. Olá a todos. Fiquei sabendo que tem pessoas do Rio, de Minas, do Sul também aqui assistindo o programa. Então, olá para todos. É verdade, temos até pergunta que veio de Minas Gerais. E vamos fazer no quadro Quem Pergunta Quer Saber. Você pode também já começar a mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. O e-mail é esse que está aparecendo aí, nossocentro@tvmundi.com.br. Banquetes magnéticos é uma expressão tão interessante. Saiu na Revista Espírita de quando isso, Edmar? Saiu na Revista Espírita de junho de 1858. Eu confesso, quando li a manchete, banquetes magnéticos, eu fiquei imaginando, será que eles estão se comendo o resultado de uma magnetização? Mas não era nada disso. O Kardec, ele publica que em 26 de maio de 1858, ele foi convidado para participar de 2 jantares em homenagem aos magnetizadores de Paris. E Kardec, ele, antes de professar a doutrina espírita, ele já conhecia o magnetismo, a ciência do magnetismo. Há 35 anos ele professava essa ciência. E ele ficava muito triste, diríamos assim, porque eram banquetes que promoviam a união daquelas pessoas que se diziam magnetizadores. Mas como poder promover a união fazendo 2 banquetes no mesmo dia, no mesmo horário? Então, Kardec, na Revista Espírita, diz que aceitou o convite do senhor Duplanty. Porque Duplanty, ele era espírita. E junto com eles foi também o senhor Fortier. Fortier foi a pessoa que levou Kardec pela primeira vez a uma reunião de mesas girantes ou dançantes, como se dizia na época, onde ele pôde entrevistar um espírito. Vocês estão jogando as imagens? Então o magnetismo, na época de Kardec, era muito conhecido, também conhecido como mesmerismo. Não. Nós temos a imagem de Mesmer, que nasceu em 1734. Isso. Aí está Mesmer fazendo uma sessão de magnetismo, né, ou magnetização. Edmar, vamos esclarecer Pois o que não. é magnetismo, magnetização? Então, justamente Mesmer começou a abordar uma forma diferente de terapia, vamos colocar assim, para a cura. E era aliada à medicina. A medicina da época usava com muita frequência a sangria. O que era a sangria? Qualquer problema que você tinha, especialmente os que eles chamavam de histerismo, que eram pessoas que tinham crises nervosas, eles sangravam a pessoa. Né? Então começava a perder sangue, faziam cortes no Isso dava pulso, resultado? cortes na face, no olho. Então a pessoa ficava calma da crise, acalmava, porque perdia sangue, se sangue Ficava fraco. fica sem oxigênio, fica fraco, fica calminho, Ficava calminho. com dor, com medo de mais cortes, né? Exatamente. E Mesmer, ele procurava uma forma diferente de cura. Então ele foi o primeiro a pensar o seguinte, que assim como a Lua exerce influência nas marés, os ímãs exercem influência nos metais, o homem poderia exercer influência em outro homem, ou um ser humano, vamos falar assim, exercer influência em outro ser humano, através de um fluido que ele chamou de fluido universal, que para ele se transmitia pelas mãos, se transmitia pela respiração, se transmitia pelo olhar, até pelo pensamento. Então, o que nós vimos ali na imagem foi um antecedente do passe espírita que é aplicado na casa espírita. Só que Mesmer não tinha o conhecimento que Kardec trouxe a respeito dos espíritos. Então ele tentava explicar tudo com só explicações
físicas, né? E considerando esse fluido universal que ainda não conseguiam identificar, mas ele sentia que ele conseguia passar. E um detalhe muito importante, se não fica incompleto, Mesmer pegou fama porque curou uma senhora chamada, se não me engano, Maria Francisca. Ela era cega, ficou cega aos 3 anos de idade. E ela obteve a cura. Mas estudando a histeria, nós vemos o seguinte: algumas pessoas sofrem de surdez, sofrem de cegueira, ou ficam paralíticas ou paralisadas. E não são problemas físicos, mas são problemas da mente. Freud também fez alguns avanços na cura de situações desse tipo. Né? Pessoas, por exemplo, que estão lá paralíticas, mas que não há nenhum problema físico. Então, ele, Freud usava a hipnose. Através da hipnose, ele conseguia fazer com que essa pessoa voltasse a andar. Então, Mesmer fazia a mesma coisa, mas não usando a hipnose, usando sim o magnetismo, né? A influência desse fluido universal que ele transmitia pelas mãos ou pelo olhar. A doutrina espírita completa esse pensamento com o ensinamento dos espíritos, que eu vou deixar para os meus companheiros agora abordarem. Então, eu posso dizer que a maioria das doenças de uma pessoa provém da mente. Eu acho que nós poderíamos dizer que todas as doenças provêm da mente. Todas as doenças provêm da mente, né? Todos os quadros são psicossomáticos, sempre. Ainda que sejam quadros kármicos, poderíamos dizer assim. Né? Ainda que sejam quadros que nós trazemos de processos de outras reencarnações, é sempre a nossa mente quem determina a doença, seja no corpo físico ou seja no corpo espiritual. Né? Então, todas as doenças provêm da mente, sempre. Ainda que sejam doenças que estejam traçadas na nossa reencarnação para que nós possamos, de alguma forma, evoluir ou corrigir processos patológicos que estão no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então, por isso que o mestre dizia: tua fé te curou, vá e não peques mais. De certa forma, sim. Por que a fé? Porque para todos os quadros que nós apresentamos, nós podemos obter a cura. Primeiro, através da nossa mente, acreditando no amparo espiritual. Né? Na magnetização, que o Edmar está falando agora, muitas vezes o magnetizador, ele transmite o próprio fluido. O próprio fluido, né? E já no passe nós temos uma diferenciação disso. Tenho certeza que você está se perguntando, e se eu não tiver fé suficiente, o magnetizador tem o poder de mesmo assim me beneficiar? Já já vocês respondem, que a gente vai sair para um intervalo e volta já.